Pai, nós te invocamos juntos, agradecidos pelo dia de hoje, pelo momento de agora, pela chance simples de nos reunirmos aqui, nessa noite gelada, e também com outros que estão em casa, em milhares de outros lugares, participando com a gente no conforto do lar. Eu quero rogar que não falte graça, não falte calor, nem o carinho do teu amor, nem aquela emulação do Espírito Santo em nós, nem a criação de algum ambiente novo, de consciência, de percepção, e que não falte em nós também a decisão nossa de cada dia e a do dia de hoje, o passo a mais, a apropriação a mais, a decisão a mais, a determinação interior de continuar hebreu, de continuar andando, de continuar cruzando fronteiras, de continuar se oferecendo para mais na vida. Por favor, realiza isso em mim, em cada um dos irmãos aqui e em tantos quantos em qualquer lugar se irmanem e digam amém à decisão do dia de hoje. Nós pedimos que seja assim. Nós sabemos que assim está sendo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente boa de Deus, correu uma noticiazinha por aí hoje que não iria haver essa reunião, e eu não sei quantos ouviram essa história também. Enfim, e o Chico ligou para cá, preocupado, e algumas outras pessoas também, eu sempre dizendo, claro, não sei o que foi que mudou. Mas o fato é que, como o pessoal também sabe que pelo sim ou pelo não, em havendo, ela está sendo transmitida pela BNB-TV, tem um bocado de gente que bota pipoca no micro-ondas, né? E fica lá numa noite gelada dessa. Eu não tenho nada contra. Agradeço muito o fato de vocês estarem aqui. Nós somos arroladamente no papel um grupo muito maior aqui no Caminho da Graça, em Brasília, dos que estão se dispondo a essa ação de ir ao encontro de pessoas com necessidade, de visitar casas, lares, hospitais. A Adriana, por exemplo, não está aqui agora porque ela disse eu gostaria de iniciar esse processo o quanto antes. Então hoje ela saiu aqui para fazer algumas visitas. E eu acredito que na hora em que nós formos recuperando o significado do Evangelho, de irmos juntos, de dois em dois, de casa em casa, atendendo com simpatia o convite, atendendo com misericórdia a solicitação, discernindo e priorizando a dor do irmão, do próximo, e vencendo essa inércia brutal que se instalou entre nós, esse movimento que trabalha totalmente contra ir ao encontro do outro, a não ser que seja uma ocasião social. Mas a nossa geração ficou tão anestesiada, ficou tão perturbada, ficou tão em fuga, ficou tão com medo da dor, que ela corre da dor do outro também. Ela tem medo de que na dor do outro ela invente uma dor para si própria. E provavelmente nunca nós tenhamos sido uma geração tão indiferente como nós fomos nos tornando num período muito curto de tempo.
há não tantos anos atrás, a solidariedade, o carinho, a motivação, o desejo de se envolver com coisas que tinham a ver com a vida humana, com o encontro humano, com o toque no outro, eram muito mais fortes. Aí houve uma reviravolta no princípio todo, como eu já falei aqui no nosso primeiro encontro, eu contei a história dessa subversão. E aí o movimento inteiro se inverteu. Quem quiser dê um jeito de vir aqui. Quem quiser que seja trazido por alguém. Quem quiser que arranje a sua cadeira de rodas e venha até o lugar do milagre. Porque a gente não sai daqui. Porque nem Deus sai daqui. Porque o lugar de Deus é aqui. É por isso que não se prega, quando se está usando um meio como esse aqui, a televisão, você não vê as pessoas dizendo, você pode conhecer Jesus aí. O movimento todo é você só consegue conhecer Jesus aqui. Porque se nem Deus visita a casa do cara, por que alguém daqui vai visitar? Então, se Deus não sai daqui, a gente também não. E você, meu amigo, está recebendo o favor da informação. É por isso que a gente bota horários na televisão para divulgar o endereço de Deus. Para ver se você cria vergonha na cara, sai de casa e vem aqui negociar com Deus. Porque Ele está aberto para negociações. E todo tipo de barganha, depende do que você tem a oferecer. Agora, não importando o que você tem a oferecer, tem que vir dinheiro junto. Porque senão falta o único mediador entre Deus e os homens, que é Mamon, que é grana. Do contrário, Deus não ouve. A perversão que eu estou descrevendo de maneira sintética aqui, e que a gente conhece de maneira assim, universalizada, não precisa de maior descrição, ela cria consequências interiores na gente impensáveis. A gente imagina isso apenas como uma adaptação dos tempos. As cidades ficaram muito grandes, muito inchadas, ninguém tem mais tempo para visitar ninguém, o mundo ficou muito cheio. São as desculpas que nós damos para nós mesmos. Mas só encontramos essas desculpas em relação a solidarizarmos-nos com o próximo. Essa desculpa não existe para as termas, para a casa de massagem, para o motel, para nenhuma birosca na night, para nenhum lugar que seja a badalação da sexta-feira à noite, para nenhum outro movimento da vida. A cidade é grande demais. São Paulo é grande demais. Dependendo do movimento, o cara atravessa a cidade. E não interessa. Se a vizinha do lado disser, olha, aqui no prédio não dá para a gente se encontrar, mas sai dos jardins e vá para a freguesia do homem, encontre na esquina tal que vai rolar, o cara vai visitá-la lá. Então não existe essa desculpa. Não existe para os nossos caprichos, não existe para as nossas pulsões desejosas, não existe para as nossas taras, não existe para a nossa ambição financeira. O cara é capaz, eu fui capaz a minha vida inteira de sair de casa 4 horas da manhã, ir a Belém do Pará, pregar, meio-dia já está no Recife pregando, 4 da tarde está chegando em Vitória, está pregando à noite. Se desse ainda para viajar para 1 hora da manhã eu estar em casa, eu estaria. Então não era a distância, a motivação, a energia determina o que você quiser. Essa é a verdade, não adianta a gente encontrar mais álibis e álibis e álibis. É ótimo, é verdade que distância é distância, que geografia é geografia, que carência de serviços de transportes coletivos, como é o caso aqui nessa cidade, é um fato.
Mas também é um fato para a gente não ficar nas longitudes paulistanas, nem na montanhosidade, nem na periculosidade carioca. É também um fato que esta é uma das maiores rendas per capita do país. É também um fato que as garagens dessa cidade são praticamente quase americanas na quantidade de carros que elas têm. É por isso também um fato que os engarrafamentos que começam a surgir em Brasília são intensíssimos, porque é praticamente um carro para cada pessoa. Então, se o argumento, qualquer que fosse, relacionado às dificuldades urbanas e distantes, ou se aqui o argumento fosse a dificuldade dos transportes coletivos, em contraponto tem o fato de que quando a gente tem reunião quarta-feira aqui na frente, o que eu peço lá no La Salle? Para ninguém entrar de carro aqui na minha rua, aqui na Tenda do Caminho. Porque se a gente tiver 150 pessoas, são praticamente 150 carros, cada um vem no seu, lota tudo, cria um caos. Então, esse poder de criar uma caotização no trânsito é o mesmo poder que potencializa você para visitar quem você quiser nessa cidade também. Então, não adianta a gente arranjar desculpas, é mais fácil a gente reconhecer que aquele modelão que prevaleceu sobre o princípio do Evangelho, que é de casa em casa, que é granjeando simpatia, que é encontro humano, que é relacionalidade, que é aquela disposição de Jesus de dizer, eu irei contigo até a casa do centurião de Cafarnaum, que é a decisão de Jesus também de interromper o seu descanso nas regiões de Tiro e de Sidom para atender ao bater da porta da mãe insistente, que tinha uma filha horrivelmente endemoninhada, e que é a própria dinâmica de tudo quanto a gente encontra no Evangelho de maneira missional, intencionada. Ou seja, ele chama 12 do meio de um grupo, ele convida esses 12 para andarem dioturnamente com ele, os apelida de apóstolos, ou seja, de mensageiros, de recadeiros, de levadores de mensagens. Isso é que significa apóstolo. Ou anjo, se você quisesse. É um cara que vai levar a mensagem. Por isso ele convida aqueles 12 para um convívio mais íntimo, não apenas para eles aprenderem uma informação, mas para eles internalizarem uma formação. Aí eles convivem. Uma vez que esse convívio vai se estabelecendo, ele começa a dar missões a essas pessoas. Ele começa a desimbecilizá-las. Porque não existe nada mais imbecilizante do que um discípulo perpétuo de ensinos não praticados, de aprendizados que não são vivenciados. Não existe nada mais adoecedor do que se, por exemplo, eu me dispusesse a ficar aqui o resto da vida, todas as noites, me reunindo com vocês, ensinando a Bíblia, e vocês sentados aí todas as noites me ouvindo, para o resto da vida, sem tomarem nenhuma decisão simples e prática a respeito disso. As primeiras decisões que a gente tem que tomar são aquelas que têm a ver conosco, e essas serão perenes, esquecendo de coisas que para trás ficam, prosseguindo para as coisas que diante de nós estão, para conquistar aquilo por que nós fomos conquistados. Isso não cessa nunca. O exercício de não conformação com a éon, com o século, com a era, e o exercício positivo de transformação da mente não cessa nunca. Isso é uma tarefa inacabada, só
acabará quando nós nos tornarmos semelhantes a Ele, quando o virmos como Ele é naquele dia. Até lá ela não cessa. Mas o resultado dela estar acontecendo dentro da gente é que ela gera uma pulsão missional do lado de fora. Ela produz alegria, amor por Deus. Ela produz pacificação no Evangelho. Ela produz satisfação na verdade. Ela produz a alegria da salvação. Ela produz a exultação no Espírito Santo, de ser gente habitada pelo reino de Deus, de ter passado da morte para a vida, de ser filho do perdão, de estar reconciliado, de não ter medo nem de viver, nem de morrer, que é o bem do Evangelho para nós. Quem não sabe que o bem do Evangelho é esse, está perdendo todo o tempo da vida ainda, sem provar esse bem para si. Sem provar essa graça de Deus em si. Agora, a prova disso, a instalação disso, quando isso começa a entrar na gente, é inevitável o latejamento missional, o desejo de compartilhar amor, de falar dele. É igual paixão. Ou é igual casamentos onde marido e mulher fazem simbiose de vínculo. Todo mundo aqui já se apaixonou, eu suponho. Um ser apaixonado é um ser embebedado. É um ser de porre. É um bêbado de emoções incontroláveis. É ou não é verdade? É tão forte que os gregos filosóficos de linha estoica, platônica, socrática, fugiam da paixão como quem foge de uma doença mental. A paixão vem da palavra que determina a doença, pathos, o patológico, porque era um surto que quando batia tirava qualquer um do sério, desviava qualquer rumo. E era tão poderoso que os gregos diziam o seguinte: essa coisa quando ataca produz tragédia. Então, vocês vejam que os romances clássicos gregos, os amores gregos são trágicos, são paixões, são impossibilidades totais numa sociedade que já predeterminava vínculos, existir a possibilidade do surgimento vulcânico, incontrolável, não convencional e não administrável de um sentimento daquele. É uma desgraça. E Paulo diz que essa desgraça grega é o grande poder no coração do discípulo quando a paixão é por Jesus, quando é amor de Cristo. Pois o amor de Cristo nos constrange, nos enlouquece. E outra vez ele vai evoluindo e esse constrangimento seria assim, nos coloca em estado diarreico, nos desarranja. E outra vez ele usa elementos da antropologia grega, porque a sede das emoções para os gregos era o intestino. Compaixão, no grego, é uma palavra que se vincula à crise das vísceras. De modo que vem Paulo e diz que é a crise visceral de amor por Jesus, que é esse desarranjo, que é esse surto, quando nos acomete de alegria, de graça, de compreensão e de acolhimento da sublimidade do amor de Deus e da segurança eterna que isto me dá. Quando entra em mim, ele diz que o desarranjo
é tão poderoso que gera o constrangimento de julgarmos e entendermos nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram, para que agora aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele descreve o fenômeno de uma paixão instalada, que foi a experiência dele. Ele ficou chocado de encontro com Jesus na estrada de Damasco, passou pouquinhos dias de reclusão e solitude, e diz o livro de Atos, e logo a seguir pregava nas sinagogas afirmando ser Jesus o Cristo, o que você vê até provavelmente próximo aos 70 anos de idade, 65, 67, quando veio a morrer decapitado, foi a intensidade daquela pulsão, daquela paixão. Então as pessoas ficam perguntando o que precisa para que a sua existência ganhe um significado objetivo, missional no mundo. Só precisa que você seja um ser apaixonado. Se você for uma pessoa apaixonada por Jesus, pelo Evangelho, pela vida eterna, se esse surto, se essa loucura tiver ganho lugar no seu coração, o resto está feito. O resto é só ter o bom senso que se pede até aos apaixonados. Eu me lembro que, assim que eu conheci a Adriana, aquela paixão bateu com uma subteza tão violenta, e a reciprocidade que eu tive foi tão poderosa, e juntou a fome com a vontade de comer, e eu já era avô. Rodado, que chegou a um tempo que eu não gostava nem daquela expressão de Satanás no livro de Jó, de onde tu vens? De rodear a terra e passear por ela. Eu rodeava, só não passeava, eu pregava por ela, mas era uma atividade muito semelhante. Rodado. De repente eu me vi assim um adolescente, eu me vi, nem adolescente, porque eu passei a adolescência inteira sem me apaixonar. Eu me casei sem paixão. Eu nunca tinha tido essa experiência, eu tive a experiência do amor. Desde menino eu aprendi a amar as pessoas. Primeiro acho que eu fui ensinado a amar, depois naturalmente muitos outros amores. Até quando eu estava totalmente sem nada assim de consciência do Evangelho em mim, eu amei alguns amigos ardentemente. Mas não amei nenhuma mulher. Eu me servia delas todos os dias, mas não sentia nada em especial. Eu sentia mais calor de ardência, de amor fraterno por alguns amigos, do que por alguma mulher. As mulheres estavam ali, a gente usa, a gente sai, a gente faz e acontece. É gostoso, sempre é. E aquela coisa juvenil, totalmente descomprometida com qualquer que fosse o interesse de vinculação a qualquer coisa. Eu vim conhecer o sentimento de loucura, de paixão, quando eu encontrei o Evangelho. De fato, e de verdade, do ponto de vista existencial no meu coração, cronologicamente falando, eu poderia dizer como um menino apaixonado, que a primeira paixão que entrou na minha vida foi Jesus. Eu nunca tinha amado mulher, nunca tinha me apaixonado por ninguém, eu me apaixonei por Jesus, pelo Evangelho. E eu achei que a minha paixão por ele era tão poderosa que eu era capaz até de bancar um casamento sem paixão. Porque a paixão por ele era tão grande que eu disse, o mundo inteiro está resolvido. Estou, no entanto, dizendo isso a vocês, porque eu não fui a seminário nenhum, eu não fui a lugar nenhum.
eu só fui carregado por uma paixão. Eu li mais do que a maioria das pessoas leram por causa da paixão. Eu estudei a Bíblia mais do que a maioria das pessoas estuda por causa da paixão. Eu preguei mais do que a maioria das pessoas consegue imaginar, se dedicar à pregação de dia e de noite a vida inteira, só por causa da paixão. E quando chegou uma hora horrível na minha vida, em 1998, que eu disse, se eu disser que está acontecendo isso comigo, acaba tudo que eu construí. Mas se eu não disser, acabo eu. Eu falei então que acabe tudo, mas que sobre espaço para a paixão e do amor de Deus em mim. Porque se eu preservar essa coisa inteira e o amor morrer em mim, não vai ter valido nada. Mas se isso aqui tudo acabar e o amor puder continuar em mim, eu não terei perdido nada. O convite que a gente está fazendo e seguindo aqui a dinâmica do Evangelho se realiza como uma coisa natural e simples quando a gente cede ao amor de Deus. Aí surge esse sentimento missional na hora. Surge a sabedoria das cantadas de amor na hora. Surge tudo. Também surge o seu filho mais velho, o Ciro, que era isso que eu ia contando quando eu conheci a Adriana. E depois de um mês e pouco, saindo todo dia, toda noite, isso e aquilo, e vai, e aquela intensidade danada. E eu saí com ele para almoçar, e nós ficamos umas 3 horas no restaurante, eu só falando daquilo, só falando daquilo. Aí, de repente, eu cheguei e falei, meu filho, eu estou absolutamente apaixonado. Ele falou, papai, pelo amor de Deus, não seja óbvio nem ridículo. Você é um homem não redundante. Você é o cara mais prático que eu conheço. Você não fez nada desde que a gente sentou aqui, a não ser falar disso. E vem concluir com uma conclusão dessa. Poxa, pai, me poupa, né? Eu estou vendo, está saindo pelos poros. Não precisa me concluir nada. Não precisa dizer, aceite Jesus como Salvador. Está tudo dito, está vazando. Aí ele chama esses 12, faz deles os mensageiros, os faz andar com ele um tempo, aí começa a enviá-los, ou deixá-los antes de enviá-los. Leva só 3 para cima do monte, deixa 9 lá embaixo, expulsando um demônio a noite inteira. Vai deixando, vai dando trabalhos, ó, vai ali, prepara um lugar acolá, prepara isto aqui e ali, vai deixando devagar, ele vai soltando, até que chega um determinado momento, que ele não só pega os 12, mas ele reúne 70 que estavam mais próximos, e os manda de 2 em 2, conforme nós vimos no nosso primeiro encontro. E eles voltam entusiasmados, mas a dinâmica prossegue. Prossegue ao ponto que o anúncio final é esse. Indo, sendo, vivendo, em qualquer lugar da vida, da terra ou do mundo, fazei discípulos. E fazei de todas as nações, de modo que comecem em Jerusalém, mas não se confinem aqui a esse ambiente imediato. Há um lugar de testemunho no ambiente imediato, mas não se confine a ele. Existe a Judéia, existe uma vizinhança, existe uma parentela, existe uma relacionalidade próxima. Existe o adversário, o inimigo, o diferente, o estranho, o ser que vive no gueto, o outro totalmente distinto de mim,
existe a Samaria. Existe aquele que não dá status social chegar perto. Mas vocês vão ter que chegar lá. A Samaria existe. E não parem aí também não. Não fiquem reclusos aos guetos, às Samarias. Assim como não fiquem reclusos ao ambiente imediato, onde precisa haver testemunho, renovação dele. Não fiquem reclusos ao conforto daqueles que vocês chamam ainda os meus, os de Judá, os da Judéia, os da parentela. E nem se contentem apenas de terem cruzado uma fronteira de subcultura para ir até os samaritanos, que afinal de contas não estavam tão longe, a distância era apenas psicológica, emocional e afetiva, porque geograficamente estavam próximos. Mas não se confinem aí. Não se esqueçam que a terra é grande, ela existe. Está cheio de nações. E hoje, paradoxalmente, aqui, nessa varanda da minha casa, nessa noite gelada, onde tão poucos dos que estão comprometidos com isto vieram, e tantos estão nos assistindo ali, a gente está tendo o privilégio de falar também com pessoas que estão nos vendo na Austrália, na Alemanha, na Inglaterra, na União Soviética, na Índia, ou em qualquer outro país do mundo. Às vezes você fica assustado de ver de onde vêm os comunicados e aonde as pessoas estão conectadas. Ou seja, tem gente que neste exato momento já está em nação distinta. Vai amanhecer, ou já está amanhecendo hoje, abrindo a porta num lugar onde, ao abrir a porta da casa, ninguém vai dizer: "Oi, Francisco!" Alguém vai falar: ele já está lá. E se ele estiver incendiado da chama do amor de Deus, ele não vai amanhã dizer assim: "Poxa, que pena que não tem aqui nenhuma igreja, nenhum pastor para me dar uma cobertura espiritual, para me ungir e me enviar." Porque ele já foi ungido e enviado por Jesus há muito tempo. Ele só tem que perguntar o seguinte: eu sou discípulo? Se ele disser eu sou discípulo de Jesus, ele já está enviado. Porque não existe nenhum discípulo chamado para um discipulado sem ser enviado também. Ele é alguém que vai andar os passos do Evangelho no chão do mundo. E a ênfase não está em mandarmos alguns, como o cristianismo durante muitos anos determinou como ênfase. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Aí a gente separava alguém. Quem quer atender ao ide? Aí eram assim, campanhas de evangelização e aceite a Jesus, levante a mão. E a campanha missionária. Quem aqui entre nós está sentindo? Aí cantava aquela música: onde tu fores, onde tu mandares, eu irei, Senhor. E vai. Aí faziam aqueles apelos para quem queria ir para o campo missionário, e aquela coisa inteira, aí o cara ia para frente. Aí, se você se levantasse, por exemplo, dissesse eu vou, e viesse até aqui à frente, as meninas todinhas iam se reunir, assim como as virgens de Israel se reuniram quando Baraque fez aquela promessa maluca de que ele mataria ele entregaria ao Senhor a primeira pessoa da casa dele que aparecesse da tenda se ele tivesse vitória sobre os inimigos. E aí a primeira que apareceu foi a filhinha dele, né? Lembram dessa história? E aí as virgens de Israel se uniram a ela e foram chorar pelas montanhas. Até hoje tem esse rito lá em Israel. As virgens se reúnem para chorarem pela virgem imolada, a filha de Baraque. Aí, nesse caso, se você levantasse a mão dizendo eu vou, aí as
meninas presentes viriam todo mundo chorar ao teu lado, agradecendo que tem você para ir por eles. Agradecendo que tem você para ir por eles. Antes de você ir, você vai ser a pessoa mais bem tratada da comunidade. Vai virar um anjo. Depois que você for, uns 6 meses depois, eles vão começar a esquecer de mandar até o dinheiro do teu sustento, esse negócio inteiro. Mas no início você vira o anjo. E tem gente que na sua insegurança entra nessa. A pessoa é muito insegura, a única maneira que ela tem de se afirmar diante de uma comunidade, de um grupo, de virar uma bombeira do Evangelho, de virar uma salva-vidas de Deus, um socorrista de Jesus do mundo. Eu não estou falando do Zezinho, não, que faz isso por amor e profissão. Estou falando é do surto do cara que não teve outra coisa. Ele chega e diz o seguinte: a maneira que eu tenho de virar herói é essa. Eu vou ser missionário. Eu vou ser missionário. Aí houve um tempo em que era um grande sacrifício, depois passou a ser um grande negócio. Porque antes dele ele ia aprender uma outra língua em algum lugar, ele ia fazer um curso, ele ia fazer outro curso, ele ia fazer não sei o quê, ele ia aquilo, depois ele ia para lá. Ia ficar sempre como aquele indivíduo distante. E que espia os nossos pecados, os dos ficantes, a tal ponto que a gente se exime agora de pregar até para quem vive ao nosso lado, porque a gente dá R$10 para manter alguém na Albânia. É um ardil horrível. Desmonta um sentido de corpo, de organicidade, porque de fato o que Jesus estava dizendo não era ide. Jesus estava falando de algo que tinha a ver com o cotidiano. Indo significa já um projeto de existência, de alguém que não vai ficar. Permanecer em Jerusalém até que sejais revestidos de poder, mas pregai tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins do mundo, coloca você com uma mente de quem está em processo dos indos o tempo todo. Seja para muito longe ou no movimento e na dinâmica da existência. Indo. Aonde você estiver. Você é discípulo? Faça discípulos. Faça e ajude pessoas a irem compreendendo o sentido do Evangelho e as ajude, as mentore na medida em que elas digam eu quero, para que elas mesmas aprendam o caminho do Evangelho. E vai acontecendo aquilo que Paulo diz em 2 Timóteo, e aí, a partir dessas pessoas que você ensina, estimula-as a ensinarem outras, e a ensinarem outras, num processo contínuo de estar sempre dando utilidade à vida, que é algo que sumiu da cabeça da gente por completo. Então, ele chama 12, ele treina, ele vai fazendo pequenos envios, chega uma hora em que ele diz, agora chegou, vão. E vão sem medo. Portanto, alguém esteja vendo em casa ou em algum lugar, diz, poxa, eu pensei que você ia dar uma apostila, abrir algo e fazer aqueles estudos bíblicos meticulosos. Eu já fiz isso tantas vezes na vida, eu não tenho mais paciência para isso não. Está gravado. Tem livros e livros e livros meus sobre evangelização, modelos de evangelho, tudo isso aí eu já fiz, eu não vou me repetir, eu não aguento. Eu estou dizendo a única coisa importante. Se for fruto de amor, vai dar certo. Se não for, desista hoje. Não é você, não chegou a hora. Porque você vai estar sendo enviado para a casa dos outros. Isso é coisa muito séria, entrar num lar, num ambiente estranho, de alguém que vai ou telefonar, me assistindo pregando na TV, eu vou dizer, ó, se quiser, vai, nós temos um grupo que vai chegar aí para te ajudar.
a pessoa está cheia de expectativas. Ninguém tem que chegar lá tentando ser eu. Cada um tem que ser apenas a si mesmo. Levar o amor simples no coração. Não se sentir em obrigação enciclopédica de nada. Nem de ter todas as respostas, nem de ter coisa nenhuma. A grande palavra é a presença. A grande persuasão é amor no olhar, é sinceridade, é verdade no coração, é boa vontade. A grande mensagem emana sem você falar, ela é energética. Os outros sentem. Sentem se você chegou a fim, se você não chegou a fim. Se você foi lá dizendo, pô, tem que vir, porque eu, afinal de contas, tomei aquele compromisso. Aqui não, aqui você já está descomprometido de saída, porque sem amor não aproveita nem para você, nem para ninguém, nem para mim, e nem para quem você vai visitar. Então, se for verdade, isso vibra. Não é preciso chegar lá e se reinventar. O que você recebeu, você dá. Dá na medida do que você tem. Dá na medida do que você recebeu. A única coisa que você tem que cuidar é para que no seu coração não haja espírito de superioridade. Não é porque ele está deprimido que você é maior do que ele. Você é o servo do deprimido. Você é o servo do panicado. Você é o servo do endemoninhado, não do demônio, mas do endemoninhado, do possesso. Você é o servo do insone. Você é o servo do indivíduo que foi traído, largado e abandonado e está chorando e está tão desesperado que pediu socorro a um estranho. Você é só um servo. Se esse sentimento simples, mas monstruosamente difícil de se instalar e de permanecer no coração da gente, vencer a maldade dos nossos caprichos, você vai começar a ver o milagre acontecer aonde você for. Quem disse a você que é complicado estava mentindo, enganando. Não existe nada complicado. Se o amor de Deus te encheu, você não precisa ter explicações para dar a ninguém que tenha questões monstruosas. Você se torna já um subversivo até sem saber direito o nome dele. Lembram daquele homem lá no poço de Betesda? Estava 38 anos paralítico e Jesus o curou? Antes perguntando, queres ser curado? Porque se o homem não quisesse, não haveria cura. E estar 38 anos doente não significa querer ser curado. Como eu já disse milhões de vezes, tem gente que não sabe mais viver sem a sua própria enfermidade. É por isso que Jesus pergunta ao homem, tu queres ser curado? No entanto, uma vez que Jesus o curou, e o curou simplesmente dizendo, levanta, toma o teu leito e anda, e o homem se viu curado, e aí tomou o leito e andou, de modo que ele não se viu curado porque ele tomou o leito e andou. Ele se viu curado antes de tomar o leito e andar. Foi porque ele creu na palavra de Jesus que construiu uma cena inteira. Levanta, toma o teu leite e anda. Ele se viu se levantando, tomando leite e andando. E ele creu nisso. Ele se viu curado. É que ele se botou em pé, tomou o leite e andou. Aí saiu andando e pulando com a cama na cabeça. Com a esteira dele sendo sacudida como elemento festival em volta do tanque de Betesda. Aí vieram os líderes da organização religiosa, querer saber que bagunça era aquela fora de hora. Afinal de contas, o anjo não tinha agitado a água, portanto não podia ter havido cura.
E se houvesse uma cura sem um anjo ter agitado a água, devia ser uma cura a ser questionada. Ou então celebre-a com calma. Mas quem é que te deu autorização para sair aqui pulando nessa alegria toda e carregando leite e ainda é dia de sábado? Aí qual foi a resposta do homem? Quem foi que te curou? Ele falou, olha, eu não sei o nome dele não. Eu não tenho a menor ideia. Mas o mesmo que me disse, o mesmo que me curou me disse, levanta, toma o teu leite e anda. O que é uma coisa simples e maravilhosa, porque logo a seguir, Jesus o encontra no templo mais adiante, e vem a ele e diz, olha, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus nunca disse isso a nenhuma pessoa que ele tenha curado, né? Mas disse àquele homem, porque muito provavelmente ele estivesse naquela condição há 38 anos por causa de culpa, de pecados não resolvidos que se somatizaram daquela forma. Disse, olha, não embarque naquele vício que você tinha, que é para não ficar pior. Então faça você mesmo manutenção da sua cura, andando num caminho novo. Aí foi quando Jesus se apresentou a ele. Até então o homem não sabia quem era Jesus, não sabia nem o nome. E nem por causa disso ele tinha deixado de ser curado, nem por causa disso a graça de Deus tinha entrado nele, nem por causa disso ele já tinha deixado de dar testemunho do amor de Deus no tanque de Betesda. Porque ele não precisava de muita coisa, nem do nome, ele só precisava dizer e saber, aquele que me curou foi o mesmo que me mandou me levantar e andar. Vocês me desculpem, eu não sei o nome, mas eu conheci a pessoa e o poder. É nessa simplicidade de recém-curados que eu particularmente gostaria que todo mundo fosse. Sem a preocupação de ter muito o que dizer, nem o que saber, mas simplesmente de poder dizer, olha, o que me curou me mandou. Essas suas questões, e vão surgir muitas nos lugares onde vocês vão estar, e nem para todas vocês terão resposta, e não tentem inventar respostas da cabeça de vocês, não tentem ficcionar o Evangelho, não tentem se transformar em Spielbergs de construções inexistentes, não tentem nada disso. Tenha a simplicidade de dizer, olha, eu estou aqui para orar por você, porque aquele que me curou me disse, vai e ora por todos quantos pedirem a tua oração de amor e fé. Agora, se você quiser conversar com uma pessoa mais experiente do que eu levo você. É tão simples. Isso me faz até lembrar de uma história que aconteceu com o reverendo Antônio Elias, que já está na glória. Desde dezembro de 2007, ele foi para lá 2 meses depois do meu paizinho, se encontraram logo. Um chegou e o outro explodiu lá em cima. Aí o reverendo Antônio Elias foi convidado para ir almoçar na casa de um advogado em Belo Horizonte, há muitos anos atrás, que era considerado um homem argumentativo, ateu, agnóstico, contra tudo e tal. Muito inteligente, segundo se pensava e se admitia ou se projetava sobre ele tal inteligência. De modo que a família inteira criou aquelas expectativas que crente às vezes cria para a desgraça do coitado que eles querem alcançar, né? Que fica aquela coisa vibrando, todo mundo, aquela coisa de chegou o dia, chegou a hora, todo mundo ali, né? Assim a galinha daquele dia diferente, tudo é diferente, tá tudo aí fica. Conclusão, o indivíduo perde a espontaneidade por completo. O que vai receber a visita, o que está chegando, é uma catástrofe. Ninguém sabe ser espontâneo, é um negócio horroroso. Aí chega ele lá, coitado, com essa missão, como eu já estive com essa missão milhares de vezes na vida. E sempre acabo com elas assim, sem cerimônia, na frente de quem programou,
na frente do programado, na frente de tudo, acabo com tudo, e aí o cara relaxa, começa a gostar mais de mim do que da sogra dele, e no fim estamos sozinhos no fundo do quintal dele, ele abrindo o coração, só porque eu acabei com a palhaçada. Agora, chega o pobre do reverendo lá, na casa, com aquela expectativa, o doutor fulano vai estar, e não sei o quê. Aí o doutor fulano, já sabendo que o reverendo Antônio Elias estava indo lá para ser o homem que iria convertê-lo. Imagina as obrigações desse egocêntrico em relação a agredir o pobre do visitante. Aí diz o reverendo que mal chegou lá e sentou, olha, o cara começa a crivá-lo de perguntas. Pá! Deus é onipresente, onipotente, onisciente? Eu creio que sim. Se ele é onisciente, por que ele já criou essa bosta toda sabendo que ia dar nessa porcaria? Aquelas perguntas de sempre, né? Que todo mundo já começa com essa, até meu filho Lucas, de 4 anos de idade, foi a primeira pergunta filosófica que ele me fez com 4 anos, foi essa: papai, Jesus não sabe de tudo que vai acontecer, eu digo, por que ele criou esse negócio tão ruim que tem aqui na Terra? Eu falei, filho, não foi ele, não, foi um inimigo. Que foi a resposta de Jesus sobre o joio. Eu não vou ser mais complexo do que Jesus foi. Foi um inimigo. Um dia você entende. Aí o reverendo Antônio Elias disse, olha, sinceramente, eu não tenho a menor ideia. Aí ele veio com outra pergunta, daquelas já programada, ele já tinha preparado a lista dele toda de sabatina. E esta aqui? Tal. O reverendo falou, você sabe que sempre me intriguei com isso, nunca encontrei uma resposta. Aí ele veio de novo com uma outra, daquelas que era para humilhar mesmo. Aí o reverendo Antônio Elias disse, olha, eu já ouvi, tem 3 correntes teológicas sobre isso. Uma diz isso, outra diz aquilo outro, mas eu francamente não me convenci por nenhuma delas, de modo que eu também não sei. Estou com você nesse barco. Aí o cara falou a 4ª pergunta, aí o reverendo ouviu aquela pergunta e falou, olha, também tem especulações assim e assado. Mas são especulações, eu honestamente prefiro lhe dizer que eu não sei. Aí ele virou e falou, mas afinal de contas o senhor é pastor de quê? O senhor não sabe nada, não? Aí ele falou, eu só sei uma coisa, filho. Ele falou, então qual é? Conta para mim. Ele falou, eu sei que Jesus está vivo. Eu sei que ele vive em mim. Eu sei o que ele fez e o que ele faz em mim todo dia. Eu sei o que ele pode fazer na vida de pessoas. Eu sei. Essas coisas eu sei. Essas outras eu não tenho a menor ideia. Agora, essas pouquinhas que eu sei me bastam tanto, me servem tanto, e são as mais essenciais da vida, que eu não tenho nem perdido tempo de pensar nas outras. Desculpe a frustração que eu lhe causei. À noite o indivíduo estava lá para ouvi-lo e veio a converter-se e fazer um caminho de fé, que durante os primeiros anos foi um caminho muito bom. Depois, infelizmente, ele virou pastor. Depois, infelizmente, ele virou pastor e estragou a coisa inteira. Se envolveu com política, com não sei o quê, virou mandão, chefão, xerife. Mas, originalmente, ele teve essa história bonitinha que, para mim, é muito mais bonita pela sabedoria do reverendo Antônio Elias do que pelo que ele fez com o produto, que podia ter sido muito melhor na vida dele do que ele acabou deixando acontecer. Então, minha gente, hoje, eu quero só dizer o seguinte, verifique de que espírito você é. Qual é a sua disposição, qual é a sua motivação? É amor de Jesus, puro e simples. Se for, você está pronto. E vai se aprontando à medida em que for indo. E vai aprendendo com cada pessoa, com cada olhar, com cada encontro, com cada síntese, com cada experiência, com cada encontro com a problemática humana, com a diversidade e a variedade. E lembre-se sempre de uma coisa, que até o tolo, quando se cala, passa por sábio.
E por isso, não seja apressado para responder coisa alguma, seja apenas simples na afirmação da sua fé. Não discuta doutrinas com as pessoas. Vocês vão encontrar muita gente espírita, kardecista, esotérica, católica antiga, do modo mais idolátrico e superficial possível, ou evangélicos neopentecostais, ou outros de outras gamas, naturezas e clubes. Não vão para discutir nada, vocês não estão lá para me defender, nem para explicar o caminho da graça, nem para nada. É Jesus e oração. Quem quiser vir, vem. Também ninguém, porque recebeu uma visita, tem compromisso conosco. Ninguém está preso a nós, ninguém vai ficar sendo chateado e nem molestado. No máximo, se você sentir que aquela pessoa de fato teria a necessidade de vez em quando receber um toquezinho, um telefonema carinhoso só para perguntar, está tudo bem? Se precisar, estamos aqui. Você faz, mas se não houver um retorno objetivo do ponto de vista de procurar você ou ao grupo, não faça disso nada neurótico. Deixe a pessoa livre. É assim que é, cada um tem seu tempo, seu dia, sua hora. Às vezes a semente semeada hoje vai dar seu fruto muito depois, adiante, muito na frente. Quantas vezes na vida eu vi sementes que você jogou hoje aqui e que vão assustadoramente amadurecer diante de você aos seus olhos. 15 anos depois o indivíduo vem e te diz, lembra um dia, você já nem lembra mais, que você me disse isso, num lugar assim, que eu rebati assim. Aquele negócio não saiu mais do meu coração. Eu fiquei esses anos todos com essa perturbação. E agora, vivendo essa circunstância, aquilo tudo voltou. Eu estou aqui para pedir ajuda. Então, creia mais na palavra do que em você. Mais no espírito do que em você. Você está sendo só um agente midiático de transferência de informação pela via do amor carinhoso, solidário e em fé. Essa é a sua ponte. Você é o pontífice dessa relação e dessa simplicidade. Aqui, os que assistem em qualquer lugar que estejam se dispondo a fazer a mesma coisa, porque eu, particularmente, não ficaria ouvindo a mim mesmo falar 3 terças-feiras seguidas sobre um assunto sem ter dentro de mim a menor disposição de botar aquilo em prática. Eu não faria isso contra a minha vida. Tem coisas mais legais rolando até no History Channel agora para a gente assistir, ficar mais culto um pouco. Então, é para viver isso aí. Nós vamos reunir o grupo inteiro, os que têm estado, os que só têm assistido pela TV. Vamos fazer mais uma reunião de azeitamento de algumas coisas e vamos começar a juntar os grupos. Enquanto isso, o nosso amigo Sandro, que deve estar nos assistindo lá na casa dele, em Águas Claras, pela VMV-TV, está preparando aí, junto às companhias telefônicas, aquele sistema que eu falei. Nós vamos montar uma central também de receptiva e vamos também iniciar agora a prospecção para além do programa de domingo de manhã aqui na TV Brasília, nós também colocarmos todos os dias algumas chamadas de 1 minuto, como eu fazia na Rede Globo lá no Rio de Janeiro, muitos anos, 1 minutinho todo dia, só fazendo perguntas. 1 minuto fazendo perguntas gera 100 vezes mais telefonemas do que 1 hora dando respostas. A Leda Nagli, no tempo que ela apresentava aquele jornal Hoje, ela terminava sempre dizendo assim, eu vejo você amanhã com certeza. Lembram disso? Ela tinha uma certeza que eu dizia, coitada, ela tem que ler o livro de Tiago para saber que ela não pode ter essa certeza toda. Com certeza, até o dia que a Globo mandou ela embora, ela teve que arranjar essa certeza na TVE.
É, e quase foi para Vind TV. Ela chegou a me procurar, conversar, negociar, que ela queria ir para Vind TV, no tempo que eu tinha Vind TV, para apresentar um programa lá, e também na nossa rádio, e tudo mais. Mas aquele, com certeza, de toda vez que ela fazia, eu digo, não faça isso, minha filha, eu aqui de casa. Você não sabe nada. O Senhor tem misericórdia dessa moça, que ela não sabe o que ela faz. Aí eu resolvi comprar um horário depois da certeza dela. Pedi a 2 empresários lá do Rio para me comprar, era uma fábula, nunca ninguém tinha entrado lá na Globo. Eu fui lá com a cara, com a coragem, com 26 anos de idade, entrei lá e disse o que eu queria. Eles disseram que eu era louco, eu falei, não faz mal, é o que eu quero. Se o senhor sabe quanto é que precisa para pagar isso aqui, eu digo, não. Então o senhor tem muito dinheiro? Eu digo, não tenho nada, gostaria de saber se pode ser de graça. Aí eles disseram, o senhor é louco mesmo, mas senta aqui. Aí chamaram outro cara lá, um monte de gente conhecida que eu vou poupar o nome. Aí eu falei, bom, devem ter chamado para ser a despedida final. Ele senta aqui, aí ele virou para mim, o senhor podia contar para ele tudo que o senhor me contou agora, do mesmo jeito? Aí eu contei tudo, o cara ficou olhando para ele e falou, não é doido? Falou, é. Ele falou, mas o problema é que ele está falando sério. Eu falei, mas você não tenha dúvida, eu vou pregar o evangelho aqui, eu quero saber... Se vocês têm um minuto para mim, depois da Leda Nagli, depois do jornal Hoje, quando ela diz, com certeza. Aí, o senhor quer o quê? Eu digo, nacional, mas o senhor é louco. Comece no Rio de Janeiro, nacional, você vai ter que vender as unhas. Naquele tempo, a Rede Globo tinha 90% de audiência no Brasil, era uma loucura. O valor de tudo. Aí foi conclusão. Na loucura, eu saí de lá. Com eles fazendo a produção de graça, no estúdio do Jornal Nacional, saía o Sérgio Chapelin e o Cid Moreira e eu entrava para gravar, mudava o cenário, sem pagar um tostão. E o precinho virou uma merreca, e eles me diziam, mas o que você vai falar em 1 minuto? Eu digo, nada, meu querido, eu vou falar depois do minuto. Ele diz, mas como? Eu digo, no minuto eu só vou levantar problemas. Resposta só para quem me ligar. Aí eu levantava todos os problemas que eu sei que todo mundo tem. Se você sabe por que acontece isso com você, sabe isso, sabe isso, levantava 3 por dia. Quer saber? Ligue agora aqui que a gente conversa a respeito. Milhares! Bah! É melhor do que 1 hora dando respostas. As pessoas vão ligar, nós vamos ter que ter gente também se revezando para atender, nós vamos criar várias coisas. Isso é uma coisa que não se estabelece assim. Ela vai sendo tecidinha. E vai ganhando suas configurações. Até que ela ganha seus processos e a gente vai ficando feliz. Que foi o que eu disse na nossa última reunião sobre Isaías 58. Quando você vai desatando as amarras dos outros, vai tirando as cadeias dos outros, vai tirando as cangas, os pesos, os jugos, vai botando a cara para o semelhante, vai deixando ele ver que tem gente aqui que se importa com ele, vai abrindo a alma com o aflito e vai fazendo da vida uma oração. A vida vai virando a intercessão, a oração. Os seus movimentos viram o seu culto, que é o ensino de Jesus em Lucas 10, na parábola do samaritano, do chamado bom samaritano. Quando ele pega o homem caído, ele pensa-lhe as feridas, lava-lhe as feridas, cuida das feridas dele, passando na ferida dele óleo e vinagre. O que é uma inversão total da ordem médica do 1º século. No 1º século, eles iriam completamente passar primeiro o elemento antisséptico do vinagre. E só depois é que viria o óleo. E não é acidente textual que também sejam usados o vinho e o óleo
que eram também dois elementos de libação nos cultos, nas oferendas de gratidão, nos cultos, nas ações de graças, nas ofertas de manjares. De modo que o que Jesus está dizendo ao construir aqueles elementos é que o altar era aquele ali. O altar estava em cada encontro humano. Isso é absolutamente igual a Mateus 25. Eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber. O altar está ali. O homem caído no caminho é Jesus caído no caminho, como Jesus disse que era ele em Mateus 25. E bem-aventurado quem tivesse olhos para enxergar isso. O samaritano não sabia da existência de Jesus, não tinha teologia nenhuma certa, não tinha coisa alguma, mas tinha um coração para enxergar um ser humano, para vê-lo. Quem consegue ver um ser humano está praticando o dogma dos dogmas. Quem consegue amá-lo está praticando a verdade de Deus, pois Deus é amor. O resto é invenção da religião. E aí vem Jesus e diz, olha, como ele transformou aquele momento. O sacerdote não estava correndo para algum movimento sacerdotal, o levita correndo atrás de um outro movimento religioso. Todos eles perderam a chance de ver o altar. Aonde o altar estava? O altar não estava lá, não estava para onde eles corriam, nem para os compromissos das agendas religiosas deles. O altar está estabelecido no chão da vida. E vejam como o ministério da misericórdia chega antes, porque inverte a lógica da asepsia, de passar o vinho, da limpeza, da lavagem. Ele joga logo é óleo mesmo. O Senhor está doendo tanto, coitado. Vamos ungir isso aqui com graça. Depois a gente leva para um outro lugar, onde a gente faz tudo de novo, lava outra vez, mas primeiros socorros aqui são muita graça, muita graça. Se isso entrar na gente, cumpre-se aquilo que eu disse na última terça-feira, que eu faço questão de repetir. Então a tua cura brotará sem detença. Você começa a ver a quantidade de problemas psicológicos que vão sendo resolvidos dentro de você, quando você vai saindo de você enxergando os outros. Quando você vai abandonando as suas dores e as chocadeiras de ressentimentos e de amarguras e de boicotes da vida supostamente contra você, e vai esquecendo-se desses diários de falência que você escreve no seu coração, e vai deixando de lado a negatividade de pensamentos que ficam olhando para uma vida completamente boa e fazendo dela uma miséria. Está uma miséria porque a miséria está dentro de você. Porque se ela não estivesse dentro de você, você iria enxergar oportunidades na sua vida infinitamente mais do que dificuldades e problemas. A maioria de nós aqui tem os problemas que os grandes problemáticos verdadeiros do mundo pagariam fortunas para trocar com você de situação. A gente não tem a menor ideia do que significa carregar peso nesse mundo. Nós fomos ficando muito doentes e frágeis e entregues à fragilidade das nossas enfermidades caprichosas. Então, quando você se põe nesse processo, o maior beneficiado será sempre você. Isso vai fazendo da oração, da vida uma oração, que é o que Isaías 58 ensina. É o que Jesus ensina em Lucas 10, no Bom Samaritano, quando diz, olha, quem prestou culto aqui foi quem enxergou o altar no chão da vida. Esse que estava cultuando, sem precisar pronunciar o nome de Deus, sem precisar fazer orações e invocações, curvar 7 vezes, nem virar para Jerusalém, nem para Meca, e nem para lugar nenhum, sem precisar de nada, sem precisar nem ficar pensando em se Deus estava vendo a ação dele. Que foi outra vez o que Jesus reforçou em Mateus 25, quando ele disse que os bem-aventurados que vêm e entram no reino do Pai são os que se assustam, dizendo, mas quando foi que nós te vimos assim e te fizemos isto?
E ele vai dizer sempre que vocês fizeram a qualquer desses pequeninos, significando o quê? Que aquela era uma ação tão espontânea, tão verdadeira, tão sincera, tão visceral, que o indivíduo fez, não foi por causa de Jesus, nem foi por causa de Deus, nem foi por causa do olhar de Deus, nem foi para ser computado no céu, nem foi para ganhar crédito em lugar nenhum. Ele fez só porque ele era humano demais para não fazer. Ele fez só porque o outro era humano demais para não receber. O que Jesus está afirmando aqui que os religiosos não querem ouvir é aquilo que Tiago disse: se alguém quer ser religioso, fique sabendo, a verdadeira religião é essa, é a única, é a lei da liberdade, que acolhe órfãos, viúvas, desamparados, e não faz isso dizendo, vê, ó Senhor, vê, porque quem faz isso já perdeu. O grande ganhador é aquele que no processo vai fazendo isso de maneira tão natural, espontânea e amorosa, que isso tudo vai virando uma oração que já não precisa mais ser a oração que diz, Deus, lembra disso, Senhor, porque a sua vida vai virando um carrossel de orações. Tudo vai ficando espontâneo. É por isso que Isaías 58 diz que nesse processo a sua cura brota sem detença, e antes que você diga socorro, Deus já disse, eu estou aqui. Eu sou a sua retaguarda. Vai que eu estou contigo. O desafio sempre será fazer da vida o culto e do culto a vida. Sempre vai ser. Esse é o chamado. E nesse encontro simplesinho, que em algum outro lugar poderia parecer da seguinte maneira, poxa, o Caio está pegando lá um grupo do Caminho da Graça de 70 pessoas, está começando a treiná-los para mandá-los visitar de 2 em 2 pessoas. Aí, essa é a estratégia, eles pensam nisso como estratégia. Essa é estratégia de evangelização. Pelo amor de Deus, enfia essa estratégia em algum lugar que ela caiba. Mas me deixe longe disso, não tem nada a ver com estratégia de coisa nenhuma, não. Isso aqui é prática devocional, isso aqui é caminho de vida, isso aqui é reconstrução de você. O outro está dando a você o privilégio de você se reencontrar com a sua alma, de você se reencontrar com o amor, com a solidariedade, com o movimento que vai desegotificando o seu ser, que vai desentulhando os ai meu Deus, e ai de mim, e vai desafrescalhando essa existência que está toda adoecida de frescura. Agora, se a cura não acontecer, aí a gente dá um jeito de mandar você para um campo de refugiados, para você ficar lá assim, uns 3 meses. Se disser, olha, não deu ainda, eu estou duro demais, eu estou precisando de uma aventura extra. Posso te arranjar, tenho amigos na faixa de Gaza. Se uma ONG na faixa de Gaza não seria uma bênção? Para você assim sentir como é que é a realidade da existência para um monte de seres humanos e ver se para de gemer tanto. Enfim, o maior beneficiado sou eu, é você. Como eu tenho sido o maior beneficiado da mensagem do Evangelho que eu prego a minha vida inteira. Eu não sei por que razões Paulo disse, ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele deve ter tido as dele, que não são necessariamente as minhas. Mas eu digo, ai de mim se não pregar o Evangelho, porque ninguém é mais abençoado pelo Evangelho em lugar nenhum do que eu. Quando eu prego, eu fico pedindo a Deus que muita gente tenha crido, entendido e recebido. Mas se ninguém tiver, eu volto para casa dizendo obrigado, Senhor, porque ao gritar para eles,
eu enfiei de novo dentro de mim até o talo, tudo outra vez. E cada vez que eu grito para lá, vai até o abismo do meu ser e entra e cria raízes cada vez mais profundas. Então, esse bem para os outros é verdade. No entanto, saiba que até por santa esperteza, faça isso para o bem de você mesmo, porque o maior beneficiado somos sempre nós. Então, domingo que vem nós vamos dar anúncios mais objetivos lá no La Salle sobre o ajuntamento final e todo mundo está cadastrado nos e-mails com o Chico, de modo que ele vai fazer contato com todo mundo para a gente dar sequência. Pois não, querido? Não seria interessante a gente marcar um encontro extra, não na terça, Aham. para tomar um chá, um café, porque pelo que eu conheço todos aqui, os que não vieram, a maioria não se conhece. Aham. Os que não se conhecem estão no seu guetinho. Isso. E eu acho que seria interessante a gente combinar uma coisa informal. Poderíamos ver e marcar, eu queria até então pedir a você que com o Anderson vissem uma hora para a gente fazer uma coisa assim. Pode ser um churrasquinho, um chazinho, qualquer coisa, né? Para a gente estar juntos. E vamos fazer isso num horário de calor, não é? Assim, durante o dia. Agora, com certeza, as pessoas que não vieram hoje, além de perder a presença dos outros, também perderam chocolate quente. Ah, tem chocolate quente hoje, Anderson? Que beleza. Então, olha só, você que é aqui de Brasília que não veio, perdeu a primeira ação do Anderson. De quem? Das meninas. Ah, das meninas, já, que beleza. Olha só, chocolate quente, então que beleza. For the sake of ourselves, eu vou terminar a reunião mais do que rápido para a gente tomar um chocolate crente. Que não é um chocolate crente. É quente. Se fosse um chocolate crente, a gente não ia saber quanta mistura ia ter dentro. O que puseram nesse chocolate? Tem até chocolate. Tem até chocolate. Se procurar muito, ainda acha. Mas graças a Deus é um chocolate quente. Então, gente, vamos ficar em pé. Jack e Anderson vão acertar os ponteiros aí desse encontrozinho para um sanduíche ou qualquer coisa do gênero. A gente informa todo mundo e vai reunir a todos, quem sabe um sábado à tarde ou uma coisa assim, né? E o Zezinho e a Sandra, que vão estar viajando esses dias, vão ficar um mês fora, né? Vão se integrar ao processo prático depois que eles voltarem dessa viagem, né? O Zezinho vai fazer um casamento, vai participar de outro, vai visitar pessoas juntos e que Deus abençoe vocês. Senti falta de vocês esses dias aqui no Papo de Graça. Pois estava fazendo exame, vários exames médicos. Eu estou sabendo. Deus abençoe vocês. Vamos dar as mãos? Zezinho, mano, você poderia orar para nós e orar conosco? Deus, muito obrigado por mais esse privilégio. Quando a gente fala privilégio, a gente passa no meu coração o significado de quantas pessoas poderiam estar passando e vivendo o que nós estamos vivendo. Isso é verdadeiro em mim, é verdade no meu coração. Muito obrigado porque o Senhor vem plantando isso há muitos anos. Isso tem sido um processo no qual, na minha intimidade contigo, dentro do meu lar, com meus filhos, com a minha esposa, sempre foi destacada essa chama, esse ardor, essa vontade, que vem se confirmando a cada dia. Amém.
E eu sei que cada um que está aqui está passando pela mesma coisa. Não estamos aqui à toa, não viemos passear, não estamos aqui sentindo frio de graça, mas por causa da graça. Amém, Jesus. E isso faz toda a diferença Amém, para Jesus. nós Amém. e faz toda a diferença para ti. Amém, Jesus. Obrigado por essa irmandade, por essa Amém. fraternidade, Amém. por esse amor que vem crescendo a cada dia. Amém, E Jesus. que, como o Caio vem falando, vai frutificar. Amém. Porque tem Amém. frutificado primeiramente em nós. Amém. E isso é verdadeiro. Muito Amém, obrigado Jesus. pelo teu Espírito que vem emulando em nós, Amém. que vem nos confrontando com nós mesmos, nos tirando da área de conforto, nos remetendo para a vida, Amém. nos remetendo para aquilo que é verdadeiro. Muito obrigado por todo esse trabalho que o Senhor vem realizando. O querer efetuar está em tuas mãos. E que nós possamos realizar juntos. Obrigado por esse privilégio de ser coparticipantes deste Evangelho. Ó, E Jesus. até os anjos mesmos gostariam de proclamar. Sim, Jesus. Que nós temos o privilégio pequeno, mas grande, de ser mensageiros, ser o menino de recado. Ó, Jesus. Obrigado por essa tarefa tão nobre. Amém. Que o Senhor continue em nós, continue com o Caio, como o Senhor sempre tem Amém, mostrado, Jesus. iluminando, Pai, trazendo tudo que o Senhor tem feito durante a vida, como tapeceiro, Amém. traçando cada ponto, Amém. para que nós possamos andar juntos nessa caminhada. Amém, Muito Jesus. obrigado para aqueles que estão nos ouvindo, Amém, vendo. Jesus. Também têm sido emulados com relação a isso. Amém. Confiamos no teu querer, no teu poder. Amém, Em nome de Jesus. Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Olha só, antes da gente terminar, para quem está em casa, a minha mulher me falou que você vai fazer um casamento, que a Sandra gostaria muito de te ver com essa minha touquinha fazendo o casamento. Olha só, deixa eu te falar aqui, ó. Ela falou para Adriana, e a Adriana me falou ainda agora, à tarde. Essa aqui é dos meus gorrinhos, esse é o meu mais precioso, viu? Então eu vou ficar um mês sem ele. Poxa, Espero que entre na sua cabeça. esse cabelo agora... Viu? Tá bom, meu irmão? Vou trazer de volta. Tá, eu espero que você traga, porque eu amo meu gorrinho. Então, gente boa de Deus, obrigado. Um beijo a todos. Vamos tomar o chocolate quente. Para você que está em qualquer lugar da terra, beijão. Tchau. Paz.